Então, como sempre, eu não preparei um roteiro nem coisa do tipo, né, pra falar do assunto, mas vou falar do projeto que fiquei fazendo quando tinha tempo livre ou dava vontade, sabe, durante um ano. Porque eu sempre tive um interesse, não, de uns anos pra cá, né, eu tive um interesse com Godot, né, e eu não tava feliz com as interfaces gráficas que tinham de Mongo, né, para acessar o MongoDB, o banco de dados de Mongo, mas enfim. Aí eu comecei a fazer esse experimento, né, tentar usar o Godot para fazer uma interface gráfica para acessar o Mongo. E eu originalmente chamei ele de MongoDo, o que depois com o tempo ficou meio longo. E eu comecei a resumir as palavras, né? Em vez de MongoDB pra tudo que é lugar, eu comecei a escrever Mongo, porque é muito mais fácil. E o mesmo aconteceu com o Mongodô, que eu tive que. Eu acabei trocando pra Mondô, porque Mongodô tava muito longo, muito chato de falar. E mais fácil de referenciar dentro do código depois. Enfim. Então o que eu vou falar agora é justamente sobre essa interface gráfica que eu fiz com Godot. Usando Não, usando o Godot, obviamente. Mas enfim. Uh, o objetivo eu já falei, né? Que era aprender Godot e ter uma interface pro Mongo, principalmente de graça, que não tivesse desatualizado, esse tipo de coisa, né? Então eu comecei esse experimento. Eu comecei me divertindo bastante. O Godot tem ótimas ferramentas para interface gráfica, né? Botão, tab. O conceito dele em si de árvore, de nó, esse tipo de coisa foi ótimo. Então, tipo, foi bastante divertido. Eu fui construindo tudo que dava na cabeça já da interface gráfica, né? Já imaginando como é que seria. Mas eu decidi dar uma pausa e começar a focar no futuro, né? Porque embora eu estivesse fazendo as coisas de interface gráfica, eu precisava no final conectar no Mongo, senão isso aqui seria só um pouquinho de perda de tempo, né? Digo, lógico, eu vou ter aprendido muita coisa do Godot, mas não quer dizer que, tipo, eu vou sentir que vai ser útil, né? Porque uma das incentivos que você tem quando você está fazendo uma coisa é sentir que vai ser útil. Então você vai fazendo, eu vou aprendendo sobre o Godot e eu vou vendo como realmente se vou alcançar aquele objetivo final. O que, tipo, não é problema se eu quiser parar e largar o projeto, né? Essas coisas acontecem, às vezes você vê e fala, o projeto não faz sentido e você larga. É o que vai acontecer com o Mondô, né? Que eu no final vou falar que isso aqui que eu parei, mas enfim. Mas a ideia é que eu só falasse do experimento em si. Como é que eu me diverti, o que eu fiz, esse tipo de coisa. Então, a ideia no final era justamente ter que nem... Esse aqui é um print do Query Assist. Era ter justamente um lugar para você escrever, né, a sua query e um lugar para retornar o resultado, né, esse tipo de coisa. E foi um dos primeiros problemas que eu tive, né. Eu não sabia como eu iria fazer essa parte, né, de escrever um código em JavaScript e botar o retorno. Tipo, a parte mais difícil era fazer executar, né, a parte de JavaScript. Então começou a vir as minhas dúvidas, né? Tipo, como é que eu vou compilar o código de JavaScript, aquele que você vê ali em cima? Como é que as pessoas fazem isso, né, na indústria? Eles rodam o Node por baixo e passam o código, o que o usuário escreveu pro Node, ele roda. E como é que eu vou fazer isso rodar com o Godot, né? Porque, tipo, eu sei que Godot tem pessoas que fizeram conseguem rodar JavaScript dentro do Godot, mas, tipo, da mesma forma que seria o do Node e vai aumentar a complexidade, esse tipo de coisa? Eu quero realmente isso? Então eu entrei na dúvida, né, de se eu realmente queria, se eu iria parar de usar o Godot. E, tipo, nesse momento que simplesmente a produtividade caiu, né, você sente que não tem muito o que
trabalhar nisso, etc. Eu não queria largar o Godot, eu queria continuar usando o Godot, eu queria ainda acessar o Mongo, né? Mas, tipo, a diversão mesmo era experimentar usar Godot. Então, tipo, eu tinha que resolver isso. Um tempo depois, meu amigo tava com um trabalho, tava fazendo uma coisa de trabalho, e ele me apresentou o Mongo Shell, né? E foi aí que eu percebi, eu acho que é justamente isso que o pessoal usa, né? No JavaScript, ou no Studio 3D, ClareSys, todo mundo deve usar isso por baixo dos panos. Então eu tinha que, tipo, fazer isso. Como é que eu iria fazer pra implementar isso, botar no Godot uma tela, esse tipo de coisa, né? Como se fosse o Shell, o Mongo Shell, enfim. Aí eu comecei a olhar, né, os projetos, né? Comecei a estudar os que existem. Eu vi que tinha o Compass, que tava meio que recente, né? Mas super interessante. Ele faz as coisas. Claramente ali você vê no embaixo o Mongo Shell escrito, né? Então ele faz as coisas por baixo com o Mongo Shell. E você vê o RoboMongo, ele tem um repositório ali para um shell dele próprio que dá fork do Mongo, mas enfim, no original do Mongo, enfim. Então, como é que eu vou pegar essa saída do shell? Eu vou executar isso no terminal e pegar a saída? Vou manter o terminal ligado, ficar passando esse tipo de coisa? Eu comecei a considerar, né, adicionar o binding de JavaScript para Godot. Mas embora eu tenha achado que a complexidade ia ser... Não, digo, a dependência ia aumentar, né? Porque eu ia ficar dependendo do bind. E eu ia tirar a graça de realmente experimentar com o Godot, fazer as coisas na linguagem Godot padrão. Eu ia ter que ficar variando, mas enfim. E no final eu não queria usar JavaScript para esse projeto. Eu tenho trabalhado na minha empresa com Python e eu queria usar Python no final. Então, eu fui pelo método mais burro que eu encontrei, né? Entre aspas, eu decidi fazer o meu shell em Python, porque não sei se cai na categoria shell muito bem. Ele basicamente vai executar o código que você passar e vai retornar. Digo, essa é a ideia, né? Essa foi a ideia original. Você tem a interface gráfica ali em Godot, aí ele manda o comando pro shell de Python, por assim dizer. A ideia, eu pensei a princípio só mandar um comando, o shell fechar, retornar a saída, mas esse tipo de coisa claramente não ia dar, porque conforme a saída pode continuar para sempre, você tem que continuar de onde parou, esse tipo de coisa, dá uma complicação. Eu decidi manter um processo aberto, o shell, vamos chamar de shell, mas o processo aberto, não, mentira, eu vou chamar de processo mesmo, processo aberto e o tempo todo ele esperando comandos novos, ele dando continuidade à query que ele tinha na mão dele. Tipo, nesse momento eu tava mais focado em resolver o problema, né, ter uma implementação melhor do que nada, né. Então eu segui a vida. Eu decidi fazer esse shell de Python, onde eu recebo o código do usuário, eu retorno uma saída para a interface gráfica em Godot, ele apresenta na tela, e se ele me mandar, tipo, continue a query, aí vai para a próxima página, coisa do tipo, o shell de novo responde com mais coisa. Então a ideia era fazer esse shell que recebe o código, e você pode a qualquer momento pedir mais código, esse tipo de coisa, né? Ficar interagindo com ele. Mas em vez de fazer um shell para lidar com tudo de Python, todos os comandos que o cara quiser dar, separar talvez em thread, coisa do tipo, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi fazer um processo mesmo para cada código que você executa. Você dá um comando em código, o shell roda, né? E tipo, se é um comando que tem continuidade, né? Ele vai ter que tem mais coisa na lista, ou tem mais ou ele tem que fazer mais request no banco de dados. O shell fica ligado esperando mais input, né? Então, e você pode passar essa input pelo
pela interface do Godot, né? Então, pelo Mondo, mas enfim. Aí, e ele vai retornar mais coisas. Então a graça era basicamente, você passa o código, o shell te retorna a parte, e você pode pedir pra ele continuar, pode matar ele, coisa do tipo, né? Então, aí ele retornaria mais se fosse necessário, coisa do tipo. Então cada janelinha do Mondo seria um processo, cada parte de código, né, seria um processo, cada tab, que executa e você pode continuar à vontade, né? A graça é que eu não tenho que tratar a thread, coisa do tipo. Mas, embora o processo para inicializar seja um pouco mais devagar, na época, estava mais preocupado em solucionar o problema para eu conseguir interagir com o banco. Eu resolvia isso de dar código, dar saída, dar input usando arquivos. Eu não usei socket. Eu não usei socket do próprio computador para comunicar o Godot com o shell, né? Eu decidi basicamente fazer por arquivos. Eu escrevo no arquivo o código, o shell lê do arquivo, escreve uma saída e você escreve o comando pro shell, né, num outro arquivo que o shell está esperando. Ele lê e decide o que fazer, né? Devolve a saída. Essa foi a ideia, né? A graça disso é que eu posso escrever saídas em arquivos diferentes. E isso vai permitir que, tipo, depois você volte para saídas anteriores, esse tipo de coisa, né? Facilitando minha vida. Enfim. Aí eu tinha que fazer agora o comportamento o comportamento default, né, do shell de JavaScript, né? Que você escreve um número, ele te dá um número, você escreve uma string, ele vai te dar string. Ele executa realmente o código, né? Ali de JavaScript. Então eu tinha que fazer a mesma coisa, só que para Python. Então dependendo do que a pessoa botasse no código, eu tinha que executar ele, mesmo que não fosse tipo uma query, fosse uma conta matemática ou coisa do tipo, eu deveria executar como se fosse um código em Python. E se fosse uma query, eu deveria fazer a query, né? Enfim. Mas... Então, acaba que eu tinha que fazer basicamente que o cara que tinha o código dele, né? A pessoa tem o código dela em várias linhas. E a última coisa que ela bota tem que ser a saída, né? Tem que sair, a execução da última linha, né? Do último statement, tem que produzir a saída que vai aparecer no console. Tipo, se você vê no shell, né? Do Mongo, você pode botar vários statements, update, find, etc. E só o último é o que vai gerar a output, né, no console. Então eu tinha que fazer isso. O que eu decidi fazer, o que eu interpretei, né, é que basicamente tudo isso estaria dentro de uma função, executaria várias linhas, né, e essa função retornaria essa última coisa que você escreveu. O resultado dessa última coisa que você escreveu. Esse resultado vai ser usado, vai ser passado pro Godot, pro Mondo, digo, e ele vai apresentar na tela. A ideia era basicamente transformar esse tipo de coisa em Python, né, porque eu decidi fazer em Python, nesse de baixo, com return e dentro de uma função. E embora eu sei que no Mongo Shell eles deixam tudo salvo numa variável db e outras coisas em variáveis já por default, que o usuário já acaba só sabendo, sabe? Tá sempre na variável db, né? No qual banco eu tô. Em Python eu decidi adotar o self para referenciar as informações vindas do shell. Assim você pode criar suas variáveis à vontade, mas enfim, sem se preocupar com isso. Enfim, aí eu comecei a olhar, estudar mais a biblioteca de Python, né, de interagir com código, como é que é? A árvore de Python. Enfim, eu não vou lembrar agora, mas enfim. E eu dei uma olhada como é que as coisas funcionavam, né? Esse tipo de código normal geralmente vão ser basicamente vários statements seguidos. E o último eu sei que eu vou ter que tratar diferente, mas aí eu tive que dar uma olhada também em função, né? Como é que eu sei o statement da função, bem simples.
um módulo de novo, com a função, com retorno e com valor. Então, eu tive que começar a fazer a ligação entre os dois, né? Basicamente, decidi cortar, né? Roubar coisa um do outro, passar, esse tipo de coisa. Eu fui vendo o que era útil. Eu vou ter um módulo, eu vou ter uma função, eu vou ter um código de retorno. Então, eu quero ter aqueles statements do código que o usuário passar, né? Jogados para aquela função. Tirando o último statement, não me interessa o statement em si, me interessa o que ela vai gerar. O que eu passo aí pro retorno. Então, eu fui tirando, né? Eu tirei o que não interessava, aqui, se você ver, eu tirei o velho, que não me interessava. Vai ser o que voltar daquele último statement. E aí eu fui passando cada statement pra função principal. E aí eu roubei, né, o valor que aquele último statement iria gerar e eu joguei no retorno. E com isso eu gerei justamente esse código por baixo dos panos, né? O usuário ainda não sabe disso, mas é isso que eu gerei. E sucesso, né? Eu agora podia voltar feliz a desenvolver a interface gráfica com Godot, que era a intenção principal, né? Aprender a usar escrever código no Godot e aprender as ferramentas de Godot, esse tipo de coisa, né? Então eu voltei totalmente a produzir, né? Eu mudei agora a cara, né? O tema que eu tinha para ser igual a Godot, né? Eu decidi copiar, por enquanto, pelo menos, né? Não, digo, eu gosto da cara do Godot, então eu aproveitei ela, mas é tipo, se no futuro não fosse caso, eu trocava, né? Mas não era nada demais. E eu comecei. Isso aqui foi só pra mostrar que eu continuei fazendo as coisas, né? E assim vai, eu consegui agora acessar, consegui dar refresh, pegar os dados, tipo, que alegria, agora eu podia realmente interagir com o banco. Obter resultados, esse tipo de coisa. Comecei a criar mais botão, adicionar coisa, procurar, buscar, salvar, pausar, matar o processo, exportar para CSV, exportar para outros bancos, mover, esse tipo de coisa. E basicamente foi isso, o projeto foi super feliz. O motivo de eu estar parando ele agora vai ser porque o pessoal do MongoDB estão gerando muita coisa boa de graça, né? Que é cá entre nós. Uma graça pra mim era justamente ter uma ferramenta de graça e razoavelmente boa, né, pra fazer as coisas. Então o pessoal do MongoDB começou a criar o MongoDB Compass e lançaram outro dia o MongoDB para VS Code. Então eu poderia fazer as coisas no próprio VS Code, que é onde eu trabalho geralmente. Enfim, eu acho que com isso eu concluo o que eu tinha a dizer sobre esse mini projeto que agora encerra, né? Já vai dar 19 de dezembro, vai dar quase um ano de projeto, que foi super divertido. Me deu uma boa ideia de como funciona o Godot. O Godot vai vir agora com a versão 4.0, que eu também estou ansioso. Eu acho que é isso. Foi super divertido.